E aí, gurizada, tudo bem? Hoje eu vou mostrar a vocês como transformar isso aqui nisso aqui. Seguinte, eu vou fazer uma adaptação no Maverick, tá? Da ventoinha mecânica para a ventoinha elétrica. Para esse tipo de serviço vocês vão precisar da ventoinha elétrica, obviamente, fiação compatível, um termointerruptor, também conhecido como cebolão, um adaptador, que é, se eu não me engano, é o que eles usam para o kit verão do Tempra, um relé, braçadeiras e um porta-fusível. Bom, a primeira coisa que a gente tem que saber é o seguinte: pode ser usado qualquer ventoinha, tá, para adaptação. Eu não recomendaria usar de carros 1.0 ou carros um pouco mais fracos, porque ela pode ficar subdimensionada para o Maverick, mas não existe uma regra, tá, ou uma ventoinha específica que tem que ser usada. Tem gente que usa de Astra, já vi de Civic. Eu estou usando aqui uma do Cruze 1.8, tá? Eu achei essa ventoinha baratíssima para vender, ela me custou R$80, ela veio um pouco quebrada, ela está com algumas falhas aqui, vocês podem ver que uma das hélices está quebrada e algumas outras estão com alguns probleminhas, mas ela funciona bem, eu já testei, ela está rodando sem problemas. Eu vou fazer essa adaptação então com ela. Como eu falei, pode ser feito com outros tipos de ventoinhas. Eu não recomendo uma ventoinha que não tenha essa carcaça aqui, porque ela vai ajudar bastante na hora da fixação. Se tiver só essa parte aqui, ou se por acaso se comprar só o motor com a ventoinha, pode ficar ruim, tem que ser feito um suporte, vai dar mais trabalho. Certo? Então a gente vai começar agora a fazer a desmontagem, vocês vão acompanhar aí no vídeo. Olha, um outro detalhe interessante que é preciso mencionar, essa adaptação aqui, eu estou fazendo ela não só para otimizar o sistema de arrefecimento, tá, em dias quentes, mas principalmente porque, especialmente aqui no sul, tá, a gente tem dias no inverno que chegam a 10, 8, às vezes 5, 3 graus de temperatura, tá? Então, como a ventoinha mecânica está sempre trabalhando, o motor ele demora mais para esquentar e isso acaba prejudicando. Ele começa a falhar, né, ele não trabalha tão bem quando ele está frio, mesmo em dias quentes, hoje por exemplo está 35 graus na sombra. Sempre que a gente puder tentar deixar o motor na temperatura ideal, que é em torno dos 85, 90 graus, o mais cedo possível, melhor para o motor. E estabilizar essa temperatura depois. Tá? Alguns detalhes que eu esqueci de falar. Tá? Primeira coisa, eu estou escolhendo aqui esse cebolão do radiador. Eu peguei um do Fiesta 1.4 ou Chevette 1.0 também. Serve para os dois esse aqui. Ele arma em 87 graus e desarma em 82, ou seja, a partir do momento em que o motor ou o líquido de refrigeração chegar em 87 graus, ele vai fechar esses dois contatos aqui, vai liberar o nosso relé e vai começar a funcionar a ventoinha. Tá? Chegou em 82 graus de temperatura, ele desarma aqui e a ventoinha para. É assim que vai funcionar o sistema. Outra coisa, eu estou usando aqui um porta-relé que embora seja para... Desculpa, porta-relé não, um porta-fusível que embora seja para um fusível de lâmina médio, que suporte até 30 amperes, por exemplo, esse fusível aqui, esse porta-fusível, ele veio com dois fios de 1,5, tá? 1,5 milímetros, que não é o ideal para a capacidade elétrica dessa ventoinha. O que eu vou fazer? Eu vou remover isso aqui, eu vou mostrar depois como fazer. Se você comprar um igual, dá para retirar isso aqui. Os contatos que tem aqui dentro são na verdade aqueles terminais simples, de terminais elétricos comuns que se usam muito nesses carros antigos. Dá para remover eles e substituir isso aqui com outros terminais e um fio mais grosso, tá? Eu vou usar fio de 2,5, porque essa ventoinha aqui eu já olhei as especificações dela no site da Bosch, tá? Ela gera em torno de 150 watts de potência, ela consome 150 watts de potência, então a gente vai precisar usar aqui um fusível de mais ou menos 15 amperes, tá? Eu depois vou explicar jeitinho como fazer esse cálculo, caso você não saiba, como instalar corretamente o relé, se você também não sabe fazer a instalação dele, ok? Bom, a primeira coisa que tem que ser feita aqui então é a drenagem do radiador, tá? E a desmontagem dele. Como vocês podem ver aqui, infelizmente não tem como tirar nem o suporte aqui, nem a hélice, porque o parafuso não sai completamente. Então a gente vai primeiro desmontar aqui essas duas mangueiras, tá? Começando por essa aqui para fazer a drenagem.
A gente vai remover o radiador e depois vai remover essa hélice e o suporte que fica aqui atrás também. Ok, com o radiador removido agora, a próxima parte é tirar a hélice. Bom, eu tive que parar de filmar aqui porque eu precisei das duas mãos para poder tirar, né? Uma para segurar a hélice e outra para poder tirar aqui os parafusos. Ok, a hélice foi removida, tá? Caso você tenha algum problema para tirar essa peça aqui, tá? É possível, ela tá só encostada na polia, tá? Ela não fica presa por nenhum outro tipo de parafuso além daqueles que eu tirei. Então o que se pode fazer? Nesses vincos que tem aqui, bate com um pedaço de madeira ou algum material macio. É só se ela estiver travada, é só bater um pouquinho que ela vai começar a se deslocar, ela vai começar a trabalhar. Né? E ela acaba saindo desse eixo aqui, caso ele esteja emperrado, tá? Não é o caso da minha aqui, mas isso pode acontecer. Bom, agora já estou com o radiador aqui na minha bancada, tá? Como vocês podem ver, a ventoinha vai ficar bem grande para esse radiador. Não sei se dá para enxergar aqui, mas ela é bem maior do que o espaço do radiador. Então o que a gente vai ter que fazer aqui? Primeira coisa, eu vou ter que cortar na carcaça aqui esses espaços para poder acomodar os bocais das mangueiras, tá? Aqui e aqui vai acontecer a mesma coisa. Então vai ser feito um corte aqui, outro corte aqui e depois eu vou serrar também aqui essas partes que não interessam, que vão ficar para fora do radiador, tá? Aqui principalmente tem uma aba muito grande, ó. Aqui é o final do radiador e ainda tem tudo isso aqui pro lado. Deixa eu mostrar aqui, o radiador ele tem 4 pontos de fixação, que já vem, tá, de fábrica assim, então vai ficar fácil. Aqui embaixo são os pontos onde vai preso ali no defletor, que já está no carro, e aqui em cima ele tem mais esses 4 pontos iguais, onde a gente vai poder colocar depois essa carcaça aqui. Eu vou fazer agora então essa furação, depois eu vou fazer esses cortes aqui e vou mostrar como é que ficou feito daí. Bom, acabei de montar aqui a estrutura, tá? Infelizmente eu acabei não gravando todo o processo, tá? Foi meio trabalhoso aqui para fazer. Mas é o seguinte, aqui eu acabei mudando um pouquinho o que eu ia fazer originalmente, tá? Eu subi um pouco essa estrutura da carcaça do ventilador. Aí eu não precisei fazer um furo aqui, ó. Pode ver que esse espaço ficou livre agora. Eu acabei abrindo um furo redondo aqui para a passagem do cano de entrada de água, tá? Aqui nos suportes, vamos ver se vai dar para enxergar. Aqui, ó. Eu coloquei um resto, eu consegui cortar um resto de um cano de alumínio que eu ainda tinha para fazer um espaçador aqui. Caso você não tenha disponível um cano desses aqui, dá para usar, ficar empilhando porquinhas dessas aqui, né? Vai empilhando as porcas e arruelas até chegar na altura desejada. Como eu já tinha falado, eu já fiz praticamente toda a montagem aqui. Eu tinha inicialmente colocado o porta-fusíveis nessa entrada aqui, isso que ela acabou batendo, quando eu fui colocar aqui, ela acabou batendo nessa parte do reservatório de água aqui.
embora eu tenha conseguido passar os fios ali, eu achei que talvez ia ficar um pouco apertado, tá? Para fazer essa volta aqui, eles iam ficar encostando aqui, isso aqui ia estar constantemente a uns 80 graus, eu achei que não era recomendado. Acabei colocando aqui, onde tem um espaço maior, aqui está livre, tá? Aqui embaixo não vai dar para enxergar agora porque já está montado, mas o espaço está livre. Esse aqui é um fusível temporário de 25 amperes que eu coloquei aqui. Ele não vai ficar aqui, é só porque eu ainda não comprei o de 20, que é o que eu vou precisar. E é só para fazer os testes. Aqui eu coloquei também o nosso relé, tá? Depois eu vou, como eu falei, vai ter toda a instalação feita ali no carro, vai estar tudo explicadinho direitinho. Agora eu vou fazer a montagem dele no carro e ver como é que ele fica. Só um adendo aqui de uma coisa que ficou faltando. Pode ter gente que vai querer me perguntar qual a função desse conector aqui, né? Tem aqui dentro uma resistência também. Seguinte, grande parte das ventoinhas modernas vem com essa resistência, tá? Ela modula a velocidade do ventilador. Tem um sinal que leva a energia aqui pela resistência, então ele gira um pouco mais devagar. E tem um sinal que passa direto pela resistência e vai para o motor do ventilador direto, tá? Que daí deixa ele na potência total. O que eu fiz? Eu acabei cortando os dois fios aqui que vão para o ventilador, porque eu não vou usar a parte da resistência, eu vou usar ele sempre na velocidade máxima. E se der para enxergar mais ou menos aqui, esses dois conectores menores aqui, eles são os da resistência e esses grandes são os da passagem direta, tá? Deixa eu ver aqui se eu consigo pegar um terminalzinho para mostrar uma coisa. Aqui, ó. Esse terminal aqui ele é muito pequeno para esse conector, não teria como conectar ele direto aqui, então por isso eu acabei cortando aqui e vou fazer uma emenda com dois fios novos, tá? A partir daqui, para poder sim daí usar esse tipo de terminal. Eu tenho um terminal um pouco mais reforçado que esse aqui, na verdade, esse aqui foi só um de exemplo. E esses terminais aqui vão parar aqui. Um pequeno detalhe que eu esqueci de mencionar aqui quando eu estava desmontando o radiador, tá? A polia ela precisa ser presa ainda por esses 4 parafusos. Os originais não servem porque eles são bem mais largos, tá? Aqui são parafusos M8. Vocês vão ver aqui que eu esqueci de comprar esse parafuso hoje no final de semana, então não tem como conseguir. Então achei dois aqui, vou deixar só esses dois por enquanto, tá? Vocês vão ver eles na montagem, mas depois, posteriormente, vou colocar os outros dois que estão faltando aqui. Bom, acabei de encontrar um obstáculo meio inesperado aqui. Eu fui fazer a montagem preliminar aqui do conjunto. E como dá pra ver, tá bem justo aqui, muito próximo do eixo da bomba d'água, tá? Não chega a pegar, ainda tá girando livremente. Mas está muito, muito próximo. Deve ter ali em torno uns 4, talvez 3, 4, 5 milímetros no máximo de espaço entre os dois. Eu vou fazer agora aqui a montagem, tá? Ele deve se afastar talvez um pouquinho mais quando eu começar a apertar os parafusos aqui da fixação do radiador. Mas se eu ver que vai ficar muito justo, eu vou ter que tirar ele fora e dar uma desbastada aqui nesse eixinho. Bom, eu tenho aqui então a montagem preliminar, tá? Já foi tudo feito, tá tudo montado no lugar. Continua muito próximo ali, infelizmente vou ter que testar para ter certeza que não vai pegar. Seguinte, já foi tudo montado, tá? Toda essa fiação aqui ela tá meio provisória, ainda vou depois passar aqui algumas presilhas, tá? Para garantir que elas estão bem presas e passá-las melhor por aqui. Isso aqui tá meio jogado agora só para fazer um teste, certo? Aqui já tô com todas as conexões do relé no local correto, tá? A alimentação eu coloquei o positivo que vai alimentar esse radiador direto aqui no positivo da bateria, porque ele precisa funcionar independente de eu ligar ou desligar a chave, certo? Assim como funcionam os carros modernos. Eu coloquei, ao invés de eu colocar o negativo aqui, eu coloquei na carcaça do carro porque eu tenho um corta-corrente ali, e se for necessário por algum motivo de falha ou algum problema com a ventoinha, eu posso desligar o meu corta-corrente, ele vai parar com o trabalho da ventoinha. Enquanto aqui ele ia continuar rodando sempre até que eu desmontasse esse terminal. Aqui embaixo tá o cebolão, tá? Ele já está conectado com os dois fios e aqui ainda não coloquei o bocal aqui da mangueira, tá? Não está nada instalado ainda, porque por enquanto eu vou só fazer um teste para ver se ela está girando. Seguinte, ó.
coloquei esse adaptador em T aqui, ele ficou um pouco frouxo, tá? Nas duas mangueiras, né? Nas metades da mangueira que eu cortei aqui. Eu tive que apertar bastante essas abraçadeiras aqui. Ele agora parece estar bem firme, tá? Eu não consegui deslocá-la de maneira nenhuma aqui. Eu vou ainda, antes de eu fazer o enchimento do radiador com o líquido correto, eu vou primeiro fazer isso aqui só fazer um teste com água, tá? Água comum da torneira, porque eu quero ter certeza que não tem nada vazando depois de estar tudo pressurizado, o sistema e tudo funcionando, com o motor quente, as borrachas já quentes, eu quero ter certeza que não vai ter nenhum ponto, nenhum foco de vazamento ali. Caso exista, aí vai ser um problema, eu vou ter que achar outra mangueira, porque esse T aqui eu só encontrei em uma medida. Bom, com tudo montado agora, antes de eu fechar o circuito aqui com água e tudo mais, a primeira coisa que eu vou fazer é testar se essa ventoinha está tudo ok. O que eu vou fazer? Eu vou fazer uma ponte aqui no que seria a alimentação do cebolão, tá? Normalmente o que deveria acontecer? Eu ligaria o carro, tá? Já teria... O cebolão, na verdade, ele não está ligado ainda na minha caixa de fusíveis, mas ele estaria já ligado normalmente na caixa. O motor ia esquentar, todo o líquido também ia esquentar, o cebolão ia acabar abrindo quando chegasse em 87 graus, fechando, aliás, desculpa, quando chegasse em 87 graus, e esse fio aqui alimenta o relé que vai fazer a ligação da nossa ventoinha. Tudo que eu preciso fazer então é pegar um fio, ligar ele aqui, encostar ele no positivo da bateria e encostar ele aqui nesse ponto onde está ligado o cebolão para ter certeza que está tudo funcionando. É o que eu vou fazer agora. Bom, como vocês devem ter visto, a coisa não saiu exatamente como eu esperava aqui. O que aconteceu? Eu já desmontei aqui tudo, tá? Na verdade eu destruí já esse motor aqui. Já vou explicar o que houve. Mas seguinte, como vocês viram no outro vídeo ali, né, no outro segmento, assim que eu liguei essa ventoinha, ela acabou estourando, tá? O que aconteceu? Eu já sabia que isso aqui estava quebrado em alguns pontos, tá? Na verdade ele estava remendado em alguns pontos, eu achei que ia segurar, acabou não segurando. O que houve? Uma dessas pás aqui, essas pás elas são ligadas diretamente nesse aro que fica aqui ao redor. O que aconteceu? A pá que estava aqui, estava com essa ponta aqui quebrada, mas eu achei que só colando ia estar tudo bem. Óbvio que não estava tudo bem. As coisas infelizmente não funcionam assim e o barato às vezes sai caro, né? Na primeira chance que ela teve de girar, isso aqui acabou estourando, ela se projetou para fora e quebrou, desnivelando completamente isso aqui e destruiu a minha ventoinha, tá? Ela que agora já está desse jeito, porque o que eu fiz? Eu tentei de alguma forma tentar remover essa ventoinha do motor do ventilador do cruze, tá? Especificamente essa ventoinha desse modelo aqui, desse motor do cruze, ela não sai, eu não sei porque eu tive que destruir ela completamente. Serrei todas as pás da ventoinha, tá? Depois o que eu fiz? Eu quebrei o suporte principal, que é aquele miolo que fica aqui. Descobri que tem essa pecinha aqui, tá? Que antes só dava para enxergar essa parte aqui, essa parte que parece aqui uma engrenagem, tá? Do lado de dentro da ventoinha, tá? Moldada junto com ela. Isso aqui não sai de jeito nenhum. Eu tentei bater, tentei desrosquear segurando o outro pedaço do eixo na morsa, nada resolveu. Bati com um martelo nisso aqui, isso aqui não sai para fora, não consigo empurrar mais para dentro, não consigo girar para tentar desparafusar, nada resolve isso aqui. O que aconteceu no meio do caminho? Eu acabei desistindo, tentei desmontar esse motor para ver se eu conseguia arrancar de alguma outra forma esse eixo, para ver o que tinha, se tinha alguma solução para trocar só essas pás aqui, só a hélice da ventoinha. Nada resolveu, eu acabei destruindo esse motor aqui no meio do caminho sem querer. Sem querer não, eu acabei uma hora enchendo o saco, resolvi abrir ele inteiro e disse, bom, se eu tiver que comprar outro, azar. E é isso, infelizmente por enquanto vai ficar essa aqui a primeira parte do vídeo, tá? Eu agora vou ter que encomendar isso aqui da internet, gastar provavelmente o dobro do que eu gastei nesse conjunto inteiro aqui, só para recuperar o motor com a ventoinha, tá? Com a hélice da ventoinha. É isso aí, o barato realmente às vezes sai caro, não recomendo vocês comprarem então uma ventoinha que já esteja com algum ponto rachado ou quebrado, isso aqui com certeza vai acontecer. Ela dá o início muito violento, tá? Porque eu não estou usando
a velocidade mais baixa dela. De qualquer forma, acho que mesmo se eu estivesse usando a velocidade mais baixa, ia acabar acontecendo a mesma coisa. Então é isso, agora eu vou comprar um motor novo com a ventoinha acoplada. Não sei ainda se eu vou tentar achar alguma ventoinha mais barata, tá? Do Prisma, talvez, do Onix, algum motor 1.4, 1.6 aí que seja compatível aqui, que tenha, né, esses mesmos suportes aqui e que tenha a mesma circunferência aqui, ou talvez um pouquinho menor, até mais que pelo menos caiba nesse suporte do Cruze. Assim que eu tiver encomendado isso aqui, tiver remontado, eu volto com a parte 2 do vídeo aí pra gente terminar então essa instalação.